Você caminha todos os dias? Ou você começou a caminhar e depois desistiu? Prometeu a si mesmo que esse ano as coisas seriam diferentes e você entraria em forma e já é agosto e você ainda não coube na sua calça favorita? Pois é, muitas pessoas acham que caminhada é um exercício simples demais e não deve trazer muitos benefícios. E você vai ver aqui nesse vídeo que, pelo contrário, os benefícios da caminhada vão lhe surpreender. E quem sabe, isso vai ser um empurrãozinho que falta para colocar em prática a promessa sua lá do começo do ano. Tudo que você precisa fazer é pegar um par de tênis e começar a sua rotina. É de graça, é o exercício mais democrático que tem, de baixo impacto e você pode aproveitar todos os dias. Caminhar é benéfico para as pessoas de todas as idades, vai lhe espairecer, vai fortalecer, vai lhe dar energia e melhorar sua autoestima. Se pudesse ser envelopada e rotulada como remédio, a caminhada seria considerada uma droga milagrosa. E você vai ver por quê. Mas antes, já vai curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você difundir esse conhecimento com seus amigos e familiares. Porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então compartilha aí. E fica até o final do vídeo, porque eu vou dar as dicas práticas para você se sentir motivado e fazer da caminhada parte da sua vida. E me conta, você se movimenta bastante? Gosta de caminhar ou anda meio preguiçoso recentemente? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Quais os 10 benefícios quando você caminha todos os dias? O que vai melhorar no seu corpo? Lembra que no final do vídeo eu vou falar sobre as 5 dicas para você ficar motivado e começar a caminhar todos os dias. Então fica até o fim. 10º benefício, pode te deixar mais jovem. Sério isso? Verdade. Fazer caminhadas rápidas diariamente pode reduzir até 16 anos da sua idade biológica. Pesquisadores da Universidade de Leicester, no Reino Unido, revelaram uma ligação clara entre a caminhada diária e o comprimento dos seus telômeros. Os telômeros ficam no final do seu material genético, do seu DNA, e servem como proteção. Sabe aquele material plástico que reveste o final do cadarço do seu tênis e sem ele você não consegue enfiar no buraquinho certo? O telômero é parecido com esse plástico. Cada vez que sua célula vai dividindo, esse plástico vai encurtando até um ponto que a célula para de dividir, porque o telômero ficou tão curto que poderia expor o material genético, ou seja, o DNA ficaria desprotegido. Tanto que uma das teorias para frear ou reverter o envelhecimento seria tentando aumentar o telômero. E veja que coisa, os pesquisadores descobriram que quem fazia caminhada diária lá na meia-idade tinha telômeros mais longos, equivalentes a até 16 anos mais jovens. Mas tem um porém, uma pegadinha, tem que ser caminhada mais rápida, brisk walking. Não vale aquela que você fica parando para apreciar os pássaros. Essa serve, mas não para isso. Tem que ser uma caminhada mais forte. 9º benefício, caminhar todos os dias pode melhorar a sua visão. Isso também deve ser algo novo para você. Como? Pode evitar 4 patologias. Glaucoma, a caminhada pode reduzir a pressão dentro dos seus olhos e ajudar a manter as células da retina, do fundo do olho, protegidas. Além disso, o exercício aeróbico pode aumentar o fluxo sanguíneo para os olhos. Lembrando que glaucoma é uma das causas de cegueira. Pode evitar a degeneração macular, que é uma doença que causa visão turva ou um ponto cego no campo central da visão. Um estudo descobriu que aqueles que caminhavam 3 vezes ou mais por semana tinham 70% menos probabilidade de desenvolver degeneração macular do que os sedentários. 3. Pode evitar ou retardar a miopia. Não sei se você percebeu que as crianças estão todas com óculos hoje em dia. Isso tem a ver com celular, TV, tablet e não se exporem ao ar livre, ficarem muito tempo trancadas dentro de casa. Então, se você sair para caminhar ao ar livre, pode retardar o desenvolvimento da miopia. E também pode retardar o aparecimento de cataratas, que é a turvação que se forma na lente do olho, fica opaca, branca. Caminhar por 30 minutos por dia pode ajudar a reduzir o risco de catarata. E dependendo do gasto energético, exercício mais longo e vigoroso ajuda mais. E lembrando que se você for andar no sol, use óculos solares com proteção UVA e UVB, porque a exposição ao sol, ao contrário, aumentaria seu risco de cataratas. 8º benefício, pode reduzir seu risco de câncer de mama. Estou focando em câncer de mama porque é o câncer mais frequente da população em geral. Um estudo da American Cancer Society descobriu que as mulheres que caminhavam 7 ou mais horas por semana reduziam seu risco de câncer de mama em 14% se comparadas com sedentárias ou aquelas que caminhavam menos de 3 horas por semana. Então, se você for mulher
e tem fatores de risco para câncer de mama, como obesidade, histórico familiar ou uso de hormônios, saia para caminhar pelo menos 1 hora por dia. E não é só câncer de mama que caminhar protege. Protege contra outros 12 tipos de câncer. Sétimo benefício, pode aumentar sua imunidade. Um estudo com mais de 1.000 pessoas descobriu que aqueles que caminhavam pelo menos 20 minutos por dia, 5 vezes por semana, pegavam quase metade dos atestados por doença do que aqueles que se exercitavam uma vez ou menos por semana. Além disso, se eles adoecessem, era por um período mais curto. Pode ser pela vitamina D, que você converte através do sol, que aumenta sua imunidade. E também, quando você caminha em um lugar que tem muita árvore, você tem um banho de floresta, que os japoneses chamam de Shinrin-yoku, que ativa as células Natural Killers, as células NK. Então tente caminhar em um lugar aberto, com bastante árvores, para ter essas vantagens adicionais. Sexto benefício, pode melhorar sua saúde mental. Você anda meio ansioso ou deprimido? Sai para caminhar. Caminhar tem efeitos poderosos no seu cérebro. Aumenta a endorfina, que melhora a sensação de bem-estar. E BDNF, que é a outra molécula mágica que faz crescer os neurônios, está claramente ligado com o sistema serotoninérgico. Então, BDNF e a serotonina interagem entre si, melhorando a plasticidade dos circuitos do cérebro, envolvidos com transtorno de humor, com depressão e ansiedade. Caminhada serve como tratamento. Por isso, quando você sai para caminhar, sua mente acalma. Não é só porque você está respirando um ar fresco, você está vendo pessoas, plantas, pássaros, mas também porque dentro do seu cérebro a bioquímica está mudando para melhor. Faça esse teste, saia para caminhar e veja que você vai ter um humor melhor, você vai se sentir menos ansioso e menos deprimido. Um estudo publicado no JAMA Psychiatry descobriu que 1 hora de caminhada pode reduzir o risco de depressão maior em 26%, além de melhorar o seu humor. E outra pesquisa da Iowa State University viu que, independente se for um lugar aberto, como no parque, ou um lugar fechado, andando na esteira, caminhar ajuda a trazer sentimentos de alegria. Quinto benefício, pode melhorar sua memória. Como eu falei, caminhar aumenta o BDNF, que faz crescer seus neurônios, que faz aumentar o número de seus neurônios, principalmente no hipocampo, onde são guardadas nossas memórias. E se você sair para caminhar e depois se sentar para estudar para uma prova de concurso, por exemplo, você vai reter melhor esse conhecimento e vai ter mais atenção. Além disso, caminhar vai fazer você pensar mais rápido, de forma mais criativa e melhorar o seu sono, que também ajuda a consolidar suas memórias. Então, se você está esquecendo das coisas, trate de sair para caminhar. Quarto benefício, vai melhorar sua saúde cardiovascular. Pode diminuir seu risco de derrames, de infartos, de varizes, de trombose, porque caminhar reduz a pressão arterial. Claro que vai subir um pouco na caminhada, que isso é normal, mas a tendência é retornar aos níveis mais baixos do que antes, especialmente sua pressão arterial sistólica, aquela máxima. Além disso, pode reduzir seu colesterol LDL, que é o colesterol ruim, os triglicerídeos, além de aumentar o HDL, que é o colesterol bom. Por tudo isso, aqueles que caminharam uma média de 10.000 passos por dia mostraram uma diminuição do risco de mortalidade por todas as causas em quase 35% e um risco menor de sofrer um evento cardiovascular, derrame, infarto, angina em quase 40%. E como o coração é um músculo, exercitá-lo também melhora os sintomas de insuficiência cardíaca. E exercitando as panturrilhas, que são o nosso segundo coração, reduz seu risco de varizes, veias dilatadas e trombose, porque o fluxo de sangue tende a ir da direção correta, que é das pernas para o coração. Então pode reduzir o inchaço nas suas pernas. Terceiro benefício, melhora o açúcar no sangue. Caminhar melhora a resistência insulínica, pré-diabetes, diabetes gestacional e diabetes tipo 2. E isso é muito importante. Se você está grávida, saia para caminhar, porque reduz o risco de diabetes gestacional e todas as complicações que isso pode acarretar ao seu bebê. E se você é um dos mais de 40 milhões de pré-diabéticos no país, saia para caminhar, porque pode reduzir seu risco de se tornar diabético. E veja que interessante, saiu no Journals of Gerontology. Se você sair para caminhar por um curto período, após as refeições, após o almoço, após o jantar, 10 minutinhos, tem um benefício adicional sobre o seu controle glicêmico. Então, se você for diabético, tente fazer isso como uma rotina. E esse aqui pode ser caminhada leve. Segundo benefício, melhora a sua mobilidade. E isso é tão importante com o envelhecimento. Caminhar todos os dias melhora a sua musculatura, que com a idade tende a ir perdendo a força muscular, massa muscular. Aumenta a massa óssea, evita com que você fique com osteopenia e osteoporose. E acredita ou não, as dores nas articulações são reduzidas
Caminhar protege as articulações, diferentemente da corrida, que pode desgastar especialmente os joelhos, os quadris, que são mais suscetíveis à artrose. Caminhar lubrifica-os, fortalecendo os músculos que a sustentam. E caminhada aumenta a amplitude de movimento e a mobilidade do seu corpo, além de melhorar seu equilíbrio. Quer uma velhice saudável? Comece a caminhar. Primeiro benefício, reduz a gordura no fígado. Um estudo mostrou que caminhada rápida é tão eficaz quanto trotar quando se trata de reduzir a gordura no fígado. Então, se você tem gordura no fígado, fez um ultrassom e viu que seu fígado está gorduroso e ficou preocupado, haja, saia para caminhar. Logo, sua gordura no fígado vai sumir. Veja, depois desses 10 motivos, vamos fazer da caminhada parte da sua rotina? Não se sente motivado ainda? Vou tentar fazer que você saia da cadeira e risque o sedentarismo de uma vez por todas da sua vida. Nossa motivação geralmente fica prejudicada por uma das 4 razões. Ou estamos muito cansados, foi um dia pesado no trabalho, ou não temos tempo para isso, ou o clima está ruim lá fora, está frio, quente, seco, chovendo, ou você se questiona se vale mesmo a pena. A última vez que você fez caminhada não perdeu nenhum grama. O objetivo aqui é a sua saúde. Não se preocupe se você não está perdendo peso ou se você ainda se sente cansada quando caminha. Os benefícios virão com o tempo, é só não desanimar. De repente, subir uma escada vai se tornar mais fácil, as suas juntas vão doer menos, as pessoas vão falar que você está mais calmo e menos irritado. Confie! 5 dicas para você ficar motivado e fazer da caminhada um hábito. Dica número 5, facilite sua vida, diminua barreiras. Para algo se tornar um hábito, você tem que diminuir as barreiras. Esconder seu tênis lá no fundo do seu armário não vai ajudar. Se você quer sair para caminhar pela manhã, já separe sua roupa no dia anterior. Eu faço isso, coloco meu tênis e a roupa que eu vou usar praticamente na porta do meu quarto. E é muito difícil eu não me exercitar pela manhã, antes de ir trabalhar. Dica número 4, não quebre a corrente. O Seinfeld, aquele comediante americano, estava tomando café e viu que, faça chuva ou faça sol, os pedreiros vinham trabalhar no prédio que estava em construção. E ele, esperando por um relance de criatividade, um dia bom, ali entendeu algo que mudaria sua vida. Ele escreveria todos os dias, inspirado ou não, e ia riscar de vermelho no seu calendário os dias que tinha cumprido sua meta. No começo foi difícil e de repente ele não conseguia mais quebrar a corrente. Tinha escrito 100 dias consecutivos, 200 dias consecutivos, 300, e ele simplesmente se tornou o maior comediante americano. Hoje ele tem quase $1 bilhão em sua conta bancária. Compre o calendário, risque de vermelho, comece hoje. Eu fiz isso uma vez quando queria queimar calorias, consegui quase 300 dias. Foi incrível, meu filho de 10 anos até resumiu minha sequência de atividades físicas em um desenho. Dica número 3, use a caminhada para se relacionar e aprender algo novo. Convide amigos, colegas de trabalho ou seu parceiro ou parceira para acompanhá-lo. Ou você pode aprender algo novo. Eu ouço em média 60 a 80 livros por ano, porque eu ouço na academia, ou no carro, ou mesmo fazendo caminhadas. E isso faz quase 10 anos. Usar meu tempo de exercício e deslocamento mudou minha vida. Li biografias de mais de 1.500 páginas, que nunca leria porque não teria tempo. Isso em 15 dias. Sou fã da Audible da Amazon. Se você não quiser gastar dinheiro, use o YouTube. Tenho certeza que você vai ganhar conhecimento que não estavam planejados. Dica número 2. Encontre as brechas do seu dia a dia. Eu tenho certeza que aqui embaixo vai ter um monte de comentários falando que não tem tempo para sair caminhar. Mas tenho certeza que se você quiser, você vai encontrar. Talvez você possa caminhar até seu trabalho, caminhar durante o horário do almoço, ou mesmo depois do almoço, ou fazendo uma reunião com colegas de trabalho, caminhando como Steve Jobs fazia. Talvez você não consiga encaixar 30 minutos consecutivos no seu dia, mas 2 sessões de 15 minutos ou 3 sessões de 10 minutos, tenho certeza que você consegue. Encontrando brechas e dividindo, você vai se tornar mais saudável. E minha dica número 1, use a rede social como uma arma. Se você tem Facebook ou Instagram, poste o objetivo da caminhada. Dica que você vai começar agora sua meta e vai chegar a 20 dias sem falha. Tire uma foto com você com roupa de caminhada e poste. Amanhã poste novamente e assim por diante. Se você for como eu, você vai chegar lá. Os outros estão vendo, então aquela meta inicial vai ficar pouca para você. Ou não, você não quer se expor desse jeito. Encontre nas redes sociais um parceiro com o mesmo objetivo ou pessoas que gostam de caminhar, que vão lhe incentivar. Se você não tem Facebook e Instagram, pode postar aqui embaixo, nos comentários. Vou fixar aqui no topo dos comentários, exatamente para isso. Para as pessoas se incentivarem umas às outras. Eu conheço bem os membros do canal, tem muita gente boa e persistente que vai conseguir fazer essa roda girar,
fazer com que você não enfrente a jornada sozinho. Vai aumentar drasticamente suas chances de atingir seu objetivo de saúde. E lembre-se, se você está muito tempo parado, comece devagar. O primeiro passo é sempre o mais difícil e devagar se vai ao longe. Lembre da história da tartaruga e da lebre. Tenha consistência, faça todos os dias e no final você vai ultrapassar muita gente que hoje está mais condicionado que você. Um passo cada vez. Tente desafiar a si mesmo e meça seu progresso. Será que amanhã você pode chegar um pouco mais longe do que hoje? Visitar aquela praça que faz tempo que você não passa por lá? E desfrute do seu passeio. Aprecie as belezas naturais da sua cidade. Tenho certeza que existem lindos parques, trilhas e outros espaços verdes para explorar a pé. E claro, consulte um médico antes de começar uma atividade física, especialmente se você está sentindo alguma coisa, mas não deixe isso ser uma barreira para você não começar. E divirta-se. Gostou do vídeo? Aprendeu sobre os 10 benefícios quando você caminha todos os dias? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 3 recomendações aqui ao lado. O perigo de beber pouca água e as doenças que são evitadas com ela. O meu vídeo sobre café faz bem ou faz mal para o seu coração. E meu vídeo recordista do canal, 6 sinais de um infarto silencioso que você não pode ignorar. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.